Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar ainda sobre o capítulo 2, no item 2 agora, do livro Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles, cujo tema é Superpersonalidades e o problema dos eus. Então, vamos relembrar aqui que nós somos compostos, somos formados, por dois eus distintos, sendo o eu pessoal, ou eu menor, ou ego, e o eu superior, ou self, ou superconsciente, ou centelha divina. Muitas vezes essas várias nomenclaturas, para a mesma coisa podem nos confundir um pouco, mas é basicamente essas duas estruturas aí. E esses dois eus, eles vivem em uma constante luta e um constante domínio da nossa personalidade. Antes da gente começar, vamos conceituar o que é personalidade. Então, de acordo com a definição do próprio dicionário, personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, é a individualidade pessoal e social de alguém. E a formação dessa personalidade, ela é um processo gradual, um processo complexo e único para cada indivíduo. Então, nós temos aqui o eu pessoal. O que a Joana nos traz em relação ao aprofundamento desses conhecimentos que nós já temos, que nós já falamos bastante, principalmente na aula anterior, onde nós relembramos todos esses conceitos, e aí eu vou sugerir que para quem ainda está em dúvida, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos agora as aulas gravadas, e de repente voltar e assistir novamente para ter esses conceitos muito bem elucidados na nossa cabeça, porque agora nós vamos aprofundar um pouco. Então, a primeira coisa que nós vamos elucidar aqui é que o eu pessoal, ele não é a personalidade. Muitas vezes nós confundimos isso. O eu pessoal, ele é o seu ego. E o seu ego não é a personalidade em si que você criou para o grupo social, para o seu próprio coletivo, ali onde você convive. Mas o ego em si, ele seria então o centro da consciência individual, ou seja, você como indivíduo, você como um ser único dentro deste universo. Não existe ninguém igual a você. Então, é o centro da sua consciência individual, que é diferente dos conteúdos da sua própria consciência, que aí é a sua consciência que guarda todas as experiências que você teve, toda a sabedoria que você adquiriu, todo o inconsciente coletivo, toda a mente coletiva. Então, são dois processos bem diferentes. E isso não é a sua personalidade. Porque o seu eu pessoal, ou seja, o seu ego, ele é completamente consciente. Então você tem consciência daquilo. E ele só deixa de ter lucidez, por exemplo, ao dormir, ao adormecer, quando a pessoa entra em coma, quando ela tem algum traumatismo craniano ou alguma doença neurológica muito incapacitante, que não deixa com que você tenha essa consciência racional de ser um indivíduo. No entanto, mesmo que você esteja nesse estado, por qualquer motivo que seja, ao recobrar a sua consciência, você volta então ao processo de ser individual. Então, isso daqui não é permanente, isso daqui é transitório. Mesmo que você tenha então algo que te impeça de reconhecer-se como uma consciência individual, ou seja, como um indivíduo nesta encarnação inteira, na próxima, você já vem então com todo esse consciente aí de volta. Então nós temos aqui o eu pessoal, o ego,
e o eu superior, que aí só relembrando outra vez, corresponderia ao espírito, né, ao superconsciente. Então, a somatória destes dois eus teria que estar harmonicamente muito bem unificada. Porém, pouquíssimas pessoas encarnadas aqui no nosso planeta podem dizer que conseguiram atingir esse estágio de unificação. Para a maioria de nós ainda estamos tentando olhar para o ego, reconhecer-nos como indivíduos e trazendo todos aqueles sentimentos egóicos que nós estudamos, de ódio, de inveja, de ansiedade, de ciúmes, de rancor, que podem vir juntos, e tentar então dessa forma, reconhecendo todas essas sombras, identificar que pelo menos nós temos um desses dois eus, para depois identificar o eu superior e para, como um último passo, tentar unificá-los. A harmonia se consegue neste estado, então, de unificação. Quando isso não ocorre, ou seja, quando esses dois eus não estão unificados harmonicamente, eles vão se fragmentar, então, em diversas personalidades. E essas diversas personalidades que nós vamos criando a partir dos processos em que a vida nos coloca, vão fazer com que nós tenhamos distúrbios de comportamento e instabilidade emocional. Isso em maior ou menor grau, dependendo de cada um. Mas hoje nós vemos então um número muito crescente de doenças psicossomáticas, de doenças da mente, que remetem muito a esses distúrbios de comportamento e a essa instabilidade emocional. E essa crescente vem muito por conta deste processo que nós estamos passando agora de seleção, então nos forçando a sentir a desunificação e a desarmonia que cada um de nós carrega dentro de si, para que através da dor, através destes sentimentos, nós possamos então despertar para o nosso lado espiritual e para a nossa conexão com a nossa centelha divina. A psicossíntese ou a psicologia transpessoal, ela vem então como uma ferramenta terapêutica que visa trabalhar pela unificação desses dois eus. O pai da psicossíntese, que nós chamamos de Roberto Assagioli, ele difere em relação a Freud, em relação à descoberta realmente desses dois eus trabalhando juntos em prol da unificação, em prol da criação e do reconhecimento do seu próprio eu individual absoluto, ou seja, você é independente de qualquer situação, independente de qualquer decisão ou de qualquer experiência, desafio que a vida coloca para você. Então é uma ferramenta extremamente assertiva que todos nós hoje podemos ter um acesso para estudar e para começar a compreender essa dualidade então que existe dentro de cada um de nós. Então, a gente percebe com tudo isso que o nosso eu individual, quer dizer, quem nós somos, ele vive numa luta constante de conscientização da realidade, não da realidade ilusória, mas sim da realidade absoluta, né? E para isso, esse eu individual, ele é então a somatória de todas as nossas experiências existenciais. E para que ele consiga, então, atingir ao estado de realmente viver nessa realidade absoluta, isso só vai ser possível quando houver a identificação do eu maior. Porque aí sim, identificado o eu maior, ou seja, quando a gente descobre que nós temos realmente essa centelha divina dentro de nós, é que começa o caminho para que se rompam essas barreiras psicológicas que vêm antes. E aí é possível, então, a partir desse momento e da ruptura dessas barreiras,
que se trava, então, um fluxo energético muito grande entre o ego e entre o self, e aí sim, a partir desse fluxo energético, quem sabe nós possamos, então, conquistar a tão almejada harmonia, autorrealização, né? Conexão absoluta com o ser. E aí, então, nós temos que relembrar, agora com um pouco mais de profundidade também, as nossas facetas. Porque o primeiro ponto e o mais interno, então, seria o self, que é a nossa centelha divina. Ao redor do self estaria o ego, evidente, né? O ego em si, o ego real ou o seu eu pessoal. E ao redor desse ego evidente, então, está a face mascarada do ego. Agora preste atenção, então. A sua personalidade, as suas personas, a forma como você se mostra para o mundo, não é o seu self e não é o ego, mas ela vem da face mascarada do seu ego, porque é aqui nessa face mascarada que você cria comportamentos mediante as várias situações em que a vida te coloca. Então é a partir dessa face mascarada do ego que você cria as ilusões, que você cria uma realidade sua, uma realidade relativa àquilo que você projeta, às experiências que você teve, e não aquela realidade absoluta do mundo onde você vive, do lugar onde você está, de onde você veio, para onde você tem que caminhar. Então, é a partir desta face mascarada do ego que você vai criar as suas diversas personalidades. Personalidades que você vai adotar, então, no trabalho, que você vai adotar na sua casa, que você vai adotar com os seus amigos, que você vai adotar com os seus pais, que você vai adotar no centro espírita, porque nós não mantemos os mesmos comportamentos nos diferentes locais. Muitas pessoas, por exemplo, que são de certa forma humilhadas ou rebaixadas no ambiente laboral, muitas vezes podem chegar em casa e querer descontar todo esse processo de humilhação, sendo um chefe de família rígido, castrador, né? Que quer colocar as suas vontades e a sua realidade em cima dos outros e que não escuta, por exemplo, seus familiares. De repente, esta mesma pessoa com os amigos adota uma conduta completamente diferente, se posa de um pai e de uma mãe completamente compreensivos, modernos, né? Com os próprios pais, muitas vezes, querem inverter os papéis hierárquicos, achando que podem dizer aos pais como eles devem viver, o que eles devem fazer, ou seja, se sentindo superior em relação à hierarquia. Esse aqui é um dos pontos que a constelação familiar trabalha muito. Nós vamos falar, acho que um pouco mais sobre isso nas aulas sobre relacionamentos familiares, mas essa inversão de hierarquia entre as famílias, filhos se portando, né, dentro dessa face mascarada do ego como verdadeiros seres superiores em relação aos pais, isso cria enormes pontos de estrangulamento na nossa personalidade e aí, consequentemente, na conduta que nós adotamos em relação à nossa vida. Então, aqui eu estou dando só um exemplo, né, de que poderia ser assim, mas poderiam ser de formas diferentes, porque não existem limites para a criação dessas personalidades. E aí, de repente, você vai no centro espírita e lá no centro espírita você cumprimenta todo mundo, se mostra como uma pessoa muito estudiosa, muito iluminada e todos admiram você porque você não, aparentemente não tem problemas, né? Então, tudo isso fica muito complexo e fica muito difícil sustentar isso por uma vida toda, por isso que nós adoecemos, por isso que essa desestruturação do nosso ego provoca
tantos tormentos e tanta instabilidade emocional. Chega uma hora que fica muito complicado sustentar tudo isso. E nós não podemos ainda nos esquecer que nós criamos também personalidades espirituais, que nós podemos criar nessa própria vida ou que nós podemos trazer de vidas passadas, de vidas anteriores já conosco. E aí é neste ponto que nós vamos então apresentar os transtornos obsessivos que não são detectados pela psicologia convencional. Então, esses fenômenos que ocorrem nessa área, nessa face mascarada do ego, eles são muito decorrentes das frustrações e dos conflitos que nós temos, favorecendo então o surgimento de todas essas personificações que são parasitárias e que tentam muitas vezes assumir o comando da nossa consciência, tentando estabelecer um controle sobre a nossa personalidade e que são muito bem estudadas então, pela psicologia espírita e pela própria psicossíntese. Nessa imensa área então do ego, vão surgindo as fragmentações dessas superpersonalidades, que são comportamentos diferentes que se expressam conforme circunstâncias e se apresentam com frequências assim muito, muito comum. Além do mais, no imenso campo desses conflitos, as expressões de inferioridade moral do processo da evolução vão facultar aquelas manifestações mais graves, que são as manifestações egóicas doentias, que são aquelas pessoas extremamente orgulhosas ou que têm como uma característica marcante o ciúme, a inveja, o ressentimento, o ódio, calúnia, E isso enceguece, de certa forma, o ego e atira essas pessoas mais ainda nos abismos das alienações. Então, dá para perceber que realmente nós temos que parar e nos autoanalisar para tentar ao máximo conseguir a harmonia entre todos esses eus. E conseguindo a harmonia entre todos os eus, nós vamos fazer então uma espécie de reserva psíquica de energia, para que essa reserva psíquica seja o combustível para as possíveis tentações de outras mentes que possam nos atormentar. Então é aquele momento que você vai criar a sua reserva de força moral para, diante de uma situação difícil, diante de um processo obsessivo, você conseguir manter realmente muito bem elucidado ali a sua conexão, o seu autoconhecimento, para poder lutar contra isso. Porque afinal nós estamos num planeta ainda de provas, ainda de expiações, e somos tentados muito mais do que imaginamos, Como nos diz o próprio Livro dos Espíritos. Agora, é muito interessante porque nos falta realmente vontade e nos falta coragem de enfrentar isso daí. E quando a gente olha para aquela figura, com as 3 faces do ego, na verdade são 2, Porque a última camada, essa camada mais espessa, essa camada mais de fora, na verdade não é o ego. Na verdade é a face mascarada do ego. Quer dizer, é a tua ilusão de realidade que você cria. Que, como a própria Joana já nos explicou, é a partir dessa camada que nós emergimos essas personalidades diferentes e fazemos as fugas espetaculares da realidade, Eu gosto muito dessa palavra que ela usa, que são fugas espetaculares, porque isso nos faz pensar na nossa capacidade de criação ilusória. Então, nesse momento, você começa a perceber que nós não chegamos nem no ego, nós ainda estamos começando a descobrir as ilusões que nós criamos. E por que esse processo pode ser, para alguns, um caminho muito doloroso? Porque, de repente, a hora de você desmascarar realmente essa persona ou essas personas
personas, né, que você criou, você precisa olhar para o seu ego e precisa ver que você não é tão perfeito assim. E aí, gente, muitas vezes, sabe aquela pessoa que você mais criticava, aquela pessoa que você mais odiava, ou aquela pessoa que você jurou a vida inteira que você seria diferente? É nessa hora que você percebe que vocês são iguaizinhos ou muito parecidos, porque a gente tem aquela história do argueiro e da trave no olho que nos diz exatamente isso. Você só enxerga na outra pessoa aquilo que você tem dentro de si, quer dizer, nas camadas mais internas, mas que você não consegue, por algum motivo, por alguma barreira, reconhecer em você. E aí, esse momento é muito doloroso para muitos, porque olha o nível de desconstrução que nós temos que fazer, né? E aí a gente pode pensar, imagina, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho isso dentro de mim, eu tenho certeza absoluta que eu não sou assim, que eu critico, mas é num sentido de tentar ajudar, de tentar fazer melhor. E aí, nesse momento, a gente recorre à parábola do filho pródigo, que nos remete que, em condutas completamente diferentes, nós temos os mesmos sentimentos, né? Então, não importa a sua conduta, não importa a casca, como você criou a sua realidade para fugir disso daí. Importa realmente o seu sentimento. Então, admitir essas imperfeições, isso sim é chegar no ego, né? Quando nós vamos chegar no ego, sempre lembrando que o ego não é um vilão. Nós temos que amar o ego porque ele faz parte do nosso eu individual. E é através dele que nós vamos conseguir chegar nessa camada mais interna, que é o nosso self e que é a nossa centelha divina. Então aqui nós temos uma imagem meramente ilustrativa que nos faz lembrar da importância da nossa roda de encarnações ou da nossa roda da vida. Porque a gente tende a achar muitas vezes que todos os problemas, todas as personalidades foram construídas na nossa vida atual. E isso não é verdade. Nós trazemos conosco todo o resultado das experiências das vidas anteriores, que nos fazem muitas vezes adotar na vida atual muitos comportamentos de crenças limitantes, de autossabotagens, né? Oriundos então dessa herança emocional muito conturbada. E aí, nós temos que lembrar então que o ser humano, mediante a nossa centelha, ele vai transitar por muitas experiências carnais, entrando e saindo do corpo na busca da individuação. E cada vez que nós fazemos isso, nós criamos então novas experiências, novas faces mascaradas do ego para que nós possamos nos defender. Então, essa plenitude a qual nós estamos tentando alcançar e a qual nós estamos destinados, né, conduz vários tecidos muito sutis da nossa realidade, que são todas as realizações e as vivências que vão se acumular e vão construir o inconsciente profundo, de onde vão surgir também essas personalidades que foram vividas e cujas memórias não se encontram diluídas, muitas vezes fazendo com que elas permaneçam dominadoras em face das situações que de alguma forma você nem sabe por quê, mas você sente culpa, né? Você sente receio, ou também coisas boas, né? Você pode sentir harmonia, júbilo, glória, né? Tudo isso somado às experiências que você já tem. Esses dias atuais, então, que são portadores, eu acho que de muitas pressões, né? Nunca se houve tanta pressão para ser perfeito, nunca se houve tanta comparação, né? Isso tudo desencadeia, então, muitos distúrbios
que vão preponderar com muita força, com muito vigor na conduta de todos os indivíduos e vão contribuir decisivamente para a fragmentação da personalidade, né? Nessas expressões que nós estudamos aí, desses vários eus conflitantes. E tudo isso, gente, forma então o seu eu individual. Quer dizer, você hoje é a somatória de tudo isso, a somatória de todas essas encarnações, de todas essas experiências dessas e das anteriores, fazem com que você seja quem você é. Então, novamente nós voltamos aqui ao processo tão necessário de unificação do eu pessoal e do eu superior. Para esse trabalho ser saudável, esse trabalho de integração dessas vertentes do eu, serão necessários, então, o trânsito por alguns estágios terapêuticos, nos quais o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da sua própria personalidade, a administração de todos esses elementos que formaram essa personalidade, a busca de um centro unificador para que se dê então essa realização do verdadeiro eu, mediante a reconstrução dessa personalidade em volta do fulcro psicológico. Então nós vamos ter que desconstruir para reconstruir. Com essas medidas, né, muito valiosas que nós temos e com esses recursos auxiliares, nós temos meditações, nós temos visualizações terapêuticas, nós temos a oração. Tudo isso, e claro, as terapias convencionais também, porque muitas vezes nós não vamos conseguir fazer tudo isso sozinhos, né? Mas tudo isso vai canalizar as forças e as energias superiores para que o self contribua para a unificação desses eus, deixando dessa forma o indivíduo harmonizado. Então, eu acho que, para a gente encerrar a aula de hoje, a palavra é gratidão, porque nós estamos num momento e num tempo em que nós temos conhecimento, e esse conhecimento ele está disponível para quem quiser acessar. Então, nós temos um livro que nos desperta para conhecer esse lado espiritual. Nós temos um livro que nos remete ao estudo. Nós temos diversas terapias, nós temos terapias com homeopatia, nós temos terapia floral, nós temos constelação familiar, que também nos ajuda a verificar de onde vêm todas essas cascas, todos esses bloqueios. Nós temos a psicossíntese, né, a psicologia transpessoal, nós temos muitas terapias. Nós temos tratamentos espirituais hoje disponíveis, nós temos meditações. Se você não consegue ainda meditar sozinho, você com você mesmo, e fazer a verdadeira meditação, que é aquele momento em que você esvazia sua mente e tenta concentrar um único ou o menor número possível de pensamentos na sua mente, para que você consiga realmente acessar essa tua centelha divina. Se você não consegue fazer isso ainda, também não tem problema, porque hoje na internet nós temos muita porcaria, mas nós temos muitas coisas boas. Nós temos meditação guiada, nós temos ilusões hipnóticas, nós temos um leque de opções. Basta ter disciplina e basta ter vontade. Então, para que a gente se despeça essa noite, eu vou deixar agora com vocês uma meditação guiada, muito rápida, mas que, para aqueles que gostam desse recurso, já podem dar o primeiro passo. Então, para conversar com o seu eu superior, para tentar fazer já a junção, né, iniciar esse processo de junção dos seus dois eus. E para aqueles que têm outros métodos, né, outras metodologias, fiquem à vontade também. Eu acho que o importante é a gente se fortalecer, é estudar cada vez mais, para que no futuro próximo, se Deus quiser, todos nós consigamos. Boa noite, fiquem com Deus e fiquem com a meditação agora.
Nesta meditação, estaremos aprendendo a nos conectar com o nosso eu superior. Também fortaleceremos essa conexão, permitindo-nos ser o meio para o nosso espírito. Seu eu superior está sempre com você. É simplesmente uma questão de ficar quieto. Com essa conexão, você será orientado para fazer as escolhas corretas na vida e viver a sua vida no seu mais sublime potencial. Comece agora trazendo a sua atenção para a sua respiração. Continue a inspirar e expirar lentamente. Permita que a sua mente relaxe e fique quieto. Se você tiver algum pensamento indesejável durante esta meditação, basta dizer em sua mente: silêncio agora. E permita-se fechar os olhos lentamente. Visualize-se sentado embaixo de uma árvore muito grande. Os galhos da árvore se estendem muito acima de você, alcançando a luz. Da mesma forma, você possui uma rede de ramos conectados a você, à luz do seu eu superior. Agora imagine o seu eu superior como um anjo dourado, bonito, acima de você. Isto é, quem você realmente é. Quando você observa este anjo, ela ou ele sorri e brilha cheio de luz. Peça a este anjo, que é o seu eu superior, para se fundir com você agora. Visualize o seu eu superior na forma de uma bola dourada, descendo e descendo em seu corpo, enquanto você está sentado embaixo da árvore. Sinta a bola dourada entrar pelo seu chakra da coroa no topo da sua cabeça. Um aspecto do seu eu superior já entrou para a sua consciência. Há também um eixo iluminado que o liga permanentemente ao seu eu superior. O que o seu eu superior quer dizer a você? Faça uma pergunta ao seu eu superior se houver algo em que você queira uma resposta. Permita que a sua mente fique quieta e espere que as impressões, imagens, palavras ou sensações sejam filtradas em sua mente. Seu eu superior pode se comunicar com você através das palavras, fotos,
ou um conhecimento instantâneo. Isso também pode evoluir e mudar na medida em que você se conecta mais com seu eu superior. Agora você já deu o primeiro passo para se conectar com seu eu superior. Com a prática, será mais fácil para você se conectar com seu eu superior e receber orientação. Todos os dias, simplesmente limpe a sua mente, defina sua intenção e pergunte ao seu eu superior sempre que precisar de alguma orientação. Agora é hora de deixar essa meditação e muito gentilmente traga a sua consciência de volta ao seu corpo. Pouco a pouco, ao seu tempo, você pode movimentar os seus dedos, sentindo os movimentos do seu corpo. Quando você chegar a este ponto, abra seus olhos, volte para despertar a consciência.